Bom, estamos aqui para falar hoje sobre como lidar com quem opina diferente da nossa forma de educar, com quem dá palpite. E eu estou aqui na Espanha para falar com vocês. Tudo bom? Bom dia para quem está no Brasil. Boa tarde para quem já está aqui no fuso da Europa. Para quem não me conhece, eu sou a Maíra. Eu sei que tem muita gente nova chegando aqui no canal, né, no meu perfil. Então, para quem não me conhece, eu sou brasileira. Eu sou... Quero os surtos, Flor? Eu sou brasileira, eu sou de São Paulo, tenho 42 anos e eu moro na Espanha já há uns 12 anos. Sou educadora parental, sou mentora de mães e sou mãe da Nara, que tem 7 anos. Então tem aí já uma estradinha aí como mãe. Acabei fazendo transição de carreira, sou formada em jornalismo. Fiz transição de carreira aqui morando já na Espanha. Tive a Nara aqui na Espanha, né, na verdade. E depois de ser jornalista por alguns anos, me formar na PUC de São Paulo e ser fotógrafo por muito tempo, vim pra cá para estudar fotografia, fazer um master por um ano, mas acabei conhecendo o pai da Nara, acabei ficando por aqui, tive a minha filha, e aí a maternidade em 2017 acabou virando a minha cabeça, fez eu entrar em contato com muitas questões, com muita... Com a minha criança interior, né, na verdade, com muitas dores, com muitos medos, e eu, por querer acertar muito, por querer fazer uma coisa muito legal com a minha filha, por muito medo de fazer coisa errada com ela, né, quando eu descobri a criação consciente, a educação respeitosa, eu comecei a falar, gente, eu preciso, de alguma forma, dominar esse assunto para poder preservar minha filha o máximo possível, para não deixar ela com trauma. Então, eu não sei se você já conhece minha história, mas eu tentei dar uma resumidinha para poder introduzir esse tema. Hoje a gente está aqui para fazer a primeira live de esquenta da série Surtos Maternos, que inclusive quem não está inscrito pode escrever surtos nos comentários, que vocês recebem o link para inscrição da série por privado. A intenção dessa série, gente, é a 4ª vez que eu faço essa série. Eu já fiz 3 vezes ela há um tempo atrás, e depois eu fechei, eu falei, não, chega, acho que o povo deve estar cansado, aí depois pediram de volta. Na verdade é uma série que faz muito sucesso, eu tenho muito carinho por ela, e eu achei que valia a pena, até porque sempre chega gente nova na página, que valia a pena trazer de volta. Então é como vocês estão fazendo, a Bia tá fazendo, a Diana tá fazendo, se vocês clicarem... A Lília também, a Lília já fez a mentoria. Colocando surtos, vocês recebem um link para se inscrever. E qual que é o intuito dessa série Surtos Maternos? É falar sobre a criança interior, né, que eu vivo falando aqui na página, e muita gente eu sei que não conhece esse conceito, eu também demorei para aprender sobre ele, para descobrir ele, eu só descobri ele com a maternidade. Vocês vão entender quem que é essa criança que mora dentro de vocês, né, e como que ela interfere na forma de vocês educarem. Por que que ela faz com que vocês surtem com as crianças de vocês, com os filhos de vocês, adolescentes de vocês, ou mesmo que tenham muito desconforto com algumas situações que vocês veem com crianças na rua, por exemplo, porque tem muita gente que me segue que não é pai nem mãe, né? Mas às vezes percebe que tem uma certa intolerância com o comportamento dessa criança, aí essa criança tá impossível, como assim? Olha só, essa mãe não sabe educar. E na verdade existe muito desconhecimento da gente sobre a natureza da criança, por um lado, mas ainda que a gente busque a criação consciente, a gente vai lá, de repente, eu, por exemplo, tive o privilégio, né, contando já um pouquinho da minha história, eu tive a sorte de ter descoberto a educação respeitosa, a parentalidade consciente, grávida. Né? Antes disso, eu nunca tinha questionado direito, com profundidade, digamos assim, né? A forma como meus pais me educaram. Eu tava meio no chip da educação tradicional, imaginando aquela coisa bem superficial do tipo, óbvio que eu vou tentar fazer melhor do que eles, tentar não cometer os erros que eles cometeram, das coisas que eu percebo que me machucaram, que não foram legais, sei lá, a forma como eles falavam comigo e tal, mas não tinha uma profundidade, não tinha algo muito... não tinha uma consciência de que... digamos, do grau de desamparo que eu vivi, né, antes de eu conseguir estudar sobre isso mais a fundo. E aí eu tive a sorte de encontrar uma amiga minha no Brasil, numa viagem que eu fiz pro Brasil, que estava já dentro da comunicação não violenta há muito tempo, e acabou me apresentando a Laura Gutman, o Carlos Gonçalves, que foram tipo os 2 autores que deram o início pro meu processo de autoeducação, né, que eu comecei a ler a respeito, achei curioso, tive a sorte que o Carlos Gonçalves, né, é um pediatra espanhol, então eu apresentei o livro pro Alfonso, o pai da Nara, ainda grávida,
E ele, sendo espanhol, se identificou muito com o estilo do cara e pelo fato de ser um homem. E também porque era muito coerente, né? Era muito, tipo, nítido o quanto ele conseguia argumentar a favor da educação respeitosa. E graças a Deus a gente teve aquela coisa de se alinhar os dois, né? E falar, bom, vamos tentar por isso, né? Tipo, essa história tá um pouco esquisita. Essa coisa de educar sem castigo, deixar a criança chorar, não achar problema quando a criança chora demais, né? Mas vamos tentar entender qual que é, né? Porque parece ser que isso vai preservar a nossa filha quando ela vier. Então, vamos estudar. Tá bom, beleza. Só que, gente, vocês já repararam que não é suficiente? Né? A gente pode ir lá, né? Eu imagino que isso tenha acontecido com muitos de vocês, né? A gente vai lá, começa a estudar sobre o tema e fala, nossa, que maravilha, os argumentos são maravilhosos, realmente é muito coerente isso que eles estão falando. Eu vou tentar realmente ficar calma na hora do choro e acolher a criança, não ficar nervosa, não querer colocar de castigo, não mandar calar a boca, não mandar engolir o choro, como eles falam que é horrível fazer. Não, tem que permitir, o choro é importante, né? Só que na hora que eu tô lá, eu fico em desespero, eu não consigo me conter. Dói em mim, alguma coisa me impulsiona, e quando eu vejo, eu tô automaticamente repetindo frases que meus pais falavam comigo que me doíam, ou fazendo aquilo justamente que estão falando que não deve ser feito. E você fala, gente, mas por quê? Como assim? Eu já sei que não pode, né? E aí fica muito difícil quando a gente tá tentando trilhar esse caminho que é romper com a educação tradicional, né? Tentar trazer, romper com essa maré aí, que tá todo mundo meio que nesse, né, jogado aí, imerso aí nesse lugar onde acreditam que é dessa forma que tem que ser educado mesmo. Criança só vai aprender através do castigo e da dor, que ela tem que sentir na pele, ou que ela tem que parar com esse mimimi, tem que ser forte. Enfim, tem muitas crenças na nossa sociedade que fazem a gente acreditar, né, que tá tudo bem educar com as estratégias da educação tradicional que são disfuncionais, que hoje a gente sabe dizer que não são benéficas, pelo contrário, são muito prejudiciais ao bem-estar da criança, né, ao emocional da criança, trazem muitas sequelas, muitos traumas, inclusive, né, provocam um desamparo emocional, provocam uma distância, uma desconexão com os adultos, com os pais, e aí a gente fica lá. E aí, o que piora? Quando a gente tá tentando fazer aquele mega esforço, chega lá no ambiente familiar, né? Vai lá na família de origem, vai fazer aquela visitinha básica para poder receber um carinho, fazer o neto conhecer, ter contato com os avós, não sei o quê. E aí você começa a ouvir aquela galera palpitando sobre as suas escolhas, olhando feio para a forma como você vai abordar a criança quando ela tá tendo, sei lá, um desconforto, não quer comer, e você não quer forçar, porque não, você sabe que não pode forçar, e você vê a vovó tentando forçar, ou manipular, ou fazer, a vovó vai ficar triste se você não comer tudo, a comidinha da vovó. E muitas vezes a gente fica, primeiro, insegura, né? Aconteceu com vocês? Ou fica insegura, ou fica com raiva, com ódio, com vontade de pular no pescoço da pessoa, ou se sente bloqueada, não consegue falar nada, sabe que tá tendo uma coisa, tipo, desrespeitosa com a criança, mas não consegue colocar um limite nesse adulto, né? Se sente, assim, despreparado, incapaz de colocar esse limite, ou seja, volta para um lugar muito infantil, né? Como se a gente fosse aquela criancinha que aprendeu a obedecer papai e mamãe, não pode desrespeitar o mais velho. E também, muitas vezes, chega ao ponto da gente mudar a nossa forma de atuar com a criança, sendo mais agressiva, mais, digamos, autoritária, mais rígida, mais fria, para poder garantir, tipo, uma certa aprovação das pessoas que estão lá nos observando. E aí você fala, gente do céu, e muitas vezes volta pra casa e fala assim, por que eu fiz aquilo? Tipo, eu sei que eu não podia. E meu filho viu aquilo lá, né? E dói. E vem uma culpa muito grande. Aconteceu com vocês? Né? Eu imagino que sim, né? Aconteceu comigo também. Muitas vezes eu me vi limitada de não conseguir colocar, digamos, não conseguir ser coerente com aquilo que eu estava estudando, né? E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, bom, primeiro contar um pouquinho desse privilégio que eu tive, né? Tipo, o que aconteceu? Como eu comecei a estudar na gravidez sobre esses temas, eu logo me deparei com a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, né? Quem não conhece, é um conceito que ele criou, esse autor americano criou, para poder tentar trabalhar a questão da comunicação de forma não violenta, como se diz a própria palavra, né? Essa minha amiga do Brasil, ela já estava muito imersa nesse universo da comunicação não violenta, e aí ela também estava falando sobre isso quando eu encontrei com ela e tal, e eu fiquei muito curiosa. Calhou da Nara nascer aqui na Espanha quando ela chegou em maio de 2015, desculpa.
diferente do que muita gente ficou falando pra mim, ela era uma criança que dormia muito, que era muito tranquilinha, que não dava problema, e também porque, tipo, eu colocava ela o tempo todo no sling e ficava caminhando pra ela com os braços livres, e eu falava, gente, cadê aquela trabalheira que todo mundo falou que ia dar? E eu, que tenho o perfil de ser super acelerada, não falo no 2.0, você não consegue me acelerar no 2.0 de jeito nenhum. um e-mail talvez você consiga, mas 2.0 duvido, né? Mas enfim, eu sou muito acelerada, tenho a mente muito, sabe? Então, pra mim, o puerpério, quando a Nara não tava dando trabalho, eu fiquei desesperada, falei, gente, preciso fazer alguma coisa com esse tempo livre. E aí eu ficava me metendo nos cursos, né? Porque eu já tava, tipo, louca pra ser a mãe adequada, né? A mãe ideal. No fundo, eu queria ser a mãe perfeita. Isso vai ser tema de outra live. Mas eu acabei me metendo num curso de comunicação não violenta, com ela bem bebezinha, com a Carolina Nalon, que até contei essa história na minha lista de e-mails esses dias. E a Carol Nalon, inclusive, vai ser mãe daqui a pouco, né? Tá pra nascer, tá com 37 semanas, segundo ela. E aí, eu fiquei, tipo, já estudando comunicação não violenta com a Nara recém-nascida. Isso foi também uma maravilha pra mim. Veio muito a calhar. Por quê? Porque, obviamente, logo de cara, eu já comecei a ter que lidar com palpite, com perguntas, né, tipo, enfim, com aquelas coisas. A minha sogra, eu vou confessar, minha sogra, né, ela não é das piores, tá? Ela é uma pessoa super tranquila, tal, mas ela, por ter... O Alfonso vai fazer 50 anos depois de amanhã, o pai da Nara, né? Então pensa, a Nara nasceu há 7 anos, ele tinha 43. E aí a minha sogra me via, às vezes, por exemplo, dando peito pra Nara, livre demanda, e ela ficava assim, nossa, mas, tipo... Como assim, né? Tipo, você vai dar peito, tipo, de novo, mas ela não tem que esperar 3 horas. Ela não chegava a fazer aquela coisa, né, que, tipo, a galera faz. Tipo, por que você tá dando peito, não sei o quê? Absurdo, você vai estragar essa menina, não sei o quê. Ela não chegava a fazer isso. Mas você notava que ela tava desconfortável, né? E você notava que ela tava querendo, tipo, meio que dar o lado dela pra ver se me convencia a não fazer daquele jeito. E eu, que tava estudando a comunicação não violenta, apesar de estar naquele lugar do puerpério que é super difícil de sustentar, digamos, a nossa postura, né? Porque a gente tá mega sensível, mega hormonada, tá muito vulnerável, tá super insegura, porque chegou um bebezinho e você não tem ideia do que fazer. Principalmente a mãe de primeira viagem, né? Nossa, o que eu faço com esse ser? Teoricamente, a gente deveria estar completamente envolvido com esse bebê pra conectar com ele, pra conseguir descobrir quem é esse ser e como atender as necessidades, né? Como ser assertiva em relação àquilo que ele está trazendo. Mas a gente tem pouca conexão com a nossa própria natureza, né? A gente foi muito desviado da nossa própria natureza. Então, saber ler um bebê é muito difícil para uma mãe que está desconectada de si mesma, né? Isso fica muito evidente na hora do puerpério, quando a gente tá lá tentando conhecer quem é esse serzinho, o que será que ele quer. E aí, quando vem a pessoa de fora dizendo o que você tem que fazer, é muito fácil a gente ficar inseguro e achar que, nossa, tem que fazer aquilo que ela tá falando, porque, eu não tô entendendo direito o que tá acontecendo, né? Mas eu tava fazendo o quê? Tava lendo um monte de coisa, querendo seguir a cartilha lá do que estavam falando que era o melhor pra fazer. Então, assim, eu já tinha uma certa segurança, que esse é um ponto muito importante pra lidar com a opinião do outro, né? Eu tinha uma certa segurança de que o certo era a livre demanda. Então, tipo assim, você pode pensar o que você quiser, mas assim, você não vai me convencer jamais com seus argumentos de uma mulher com quase 70 anos, que tá desatualizada, obviamente, que o melhor é esperar 3 horas, entendeu? Então, assim, o primeiro ponto pra gente lidar com a opinião do outro é realmente a gente se empoderar de informações consistentes, com fontes seguras e atualizadas, né, gente? Pelo amor de Deus. Sem o achismo, sem o senso comum das coisas que ficam pipocando por aí, de muitas coisas que estão, assim, totalmente desatualizadas, que a galera não tem noção, porque não conhecem do desenvolvimento infantil, né? Não tem noção. E aí, pelo fato de eu estar estudando a comunicação não violenta, eu já conseguia conectar com a dor da minha sogra, né, e com a intenção dela. Eu falava, nossa, ela tá falando isso... A sensação que a gente tem, né, é, tipo, pra me atacar. Né, tipo, ela tá querendo me atacar, ela tá me julgando, ela tá achando que eu tô fazendo tudo errado, ela tá sendo ruim comigo, né? Tipo, a sensação que a gente costuma ter quando a gente ouve um palpite desses é de que a pessoa tá querendo atacar a gente e invalidar a gente. Só que se a gente for olhar, né, olha que interessante que a comunicação não violenta ensina. Qual é a necessidade por trás dessa pessoa? Primeiro ponto que eu consegui entender na minha sogra. Nossa, ela tá preocupada com a Nara.
Ela tá preocupada com a minha filha, com a neta dela. Tem uma preocupação de que, nossa, eu queria que a minha neta recebesse o melhor da mãe dela, né? E, obviamente, que pelo fato dela ter no repertório dela a ideia de que o melhor é esperar cada 3 horas para dar o peito, quando ela me vê fazendo diferente, minha neta tá em perigo. Eu preciso alertar essa mãe para preservar minha neta. Então eu sei que a intenção dela é proteger, é cuidar, é garantir o melhor, né? Tipo, ela ama a minha neta. Não tem nada mais importante naquele momento para ela do que preservar a minha neta e proteger a minha neta. Então ela não consegue se segurar, ela vai e solta esse comentário pra tentar me corrigir, entendeu? Pra tentar me alertar. Ou pelo menos me deixar, tipo, me explicar melhor, pelo amor de Deus, porque eu tô ficando nervosa de ver essa cena. Né? Então, assim, isso é muito lindo. Porque quando eu ouvi essas coisas, eu comecei a aprender a ver a intenção que tava por trás, né, da minha sogra. Não era me atacar, não era me julgar, não era fazer eu me sentir mal, né? Que é o que geralmente a gente... É da forma como a gente recebe. Era simplesmente tentar ajudar a minha neta a receber o melhor de acordo com a visão dela. E aí o outro ponto é, eu também conseguia ver a dor dela. Por quê? Porque se ela conhecesse de natureza humana, ela entenderia que isso é o melhor. É a gente ter essa disponibilidade para a criança receber o peito livre demanda. É a gente estar disponível para dar esse colo o tempo todo, o máximo que a gente puder para esse bebê, de acordo com a teoria do apego. Assim, é fundamental que ele possa, ainda mais nos primeiros meses que ele ainda é considerado um feto, ter esse contato com o corpo da mãe, tá? Então, fica tranquilo, vai ficar salva, tá bom, Júlia? Então, se eu sei disso, eu já não fico tão preocupada, não me dói tanto. Só que qual que é a dor da minha sogra? Ela não recebeu isso, né? Ela não recebeu isso, muito provavelmente, porque naquela época, imagina, 70 anos atrás, nossa, dar o peito era luxo, né? Tipo, talvez até tenha recebido. Mas ela não ofereceu isso para Alfonso, por exemplo, o pai da Nara. Porque ela teve, inclusive, um problema nas cadeiras, assim, ela quebrou a cadeira, ela ficou encamada vários meses, e aí o Alfonso ficava no berço muito mais tempo do que no colo dela, enfim. Mas assim, tem uma dor aí de eu não recebi, e tem uma dor aí de eu não ofereci, e eu quero sentir que eu fiz bem, né? Eu não quero me imaginar que eu possa ter feito M3 pontinhos com meu filho, entendeu? Porque dói muito, eu vou me sentir culpada. Então, muitas vezes, esse comentário do adulto, ele vem porque a criança interior desse adulto também tá ferida, tipo, tem uma criança invisível lá dentro que não teve as necessidades dela atendidas, e aí aquilo que ele tá assistindo mexe com aquela dor. E fica mais forte, igual a gente quando a gente tá diante da criança e não consegue se conter, esse adulto também não consegue morder a língua. Ele fala, nossa senhora, como assim essa mulher vai dar de novo o peito, vai oferecer o peito que eu não recebi? Tipo, eu tinha que ter recebido inconscientemente, né? Ela não sabe que é isso, né? Eu tinha que ter recebido. Ou, por que essa mulher não vai ralhar com essa criança que tá tendo birra? Como assim? Ela vai acolher, vai dar um abraço, vai ajudar ele a se corregular? Que isso? Tipo, ninguém fez isso comigo. Toda vez que eu armava o berreiro, mandava eu engolir o choro, me ameaçava com chinelo, falavam que eu era um mimizento. Mimizento acho que naquela época não tinha, né, gente? A gente não usava essa expressão. Mas do tipo, boca de couro não rasga, vai pro quarto, não quero nem saber. Vocês conseguem imaginar o que é para um adulto que teve que normalizar digamos, o desamparo emocional que ele sofreu, né? Aí, até interessante, né? Engraçado para não dizer trágico, né? Tipo, desculpa falar engraçado, mas se você for olhar as mensagens que eu recebi, eu abri caixinha ontem, né? E aí eu fiquei lendo, perguntando para as pessoas que tipo de comentários vocês recebiam e tal, não sei o que lá, por exemplo. Esse menino precisa apanhar para deixar de fazer birra. Gente, isso é uma crença tão pesada de que quando tem uma criança que tá passando mal, tem um colapso no corpinho dela, né? Imagina, ele tá lá lidando com limite, aí de repente ele se joga no chão desesperado porque ele não consegue imaginar que ele não vai poder comprar, sei lá, o brinquedo que ele viu na loja, né? E aí, simplesmente ele está passando mal. Ele tem um cérebro pouco desenvolvido, né? Ele não tem a capacidade de controlar as emoções dele pra poder simplesmente... Puxa, é verdade, né? Não tem muito sentido comprar mais um brinquedo, eu tenho tantos em casa. O cérebro racional dele não está funcionando. Ele está em tilt, tipo, ele está, deu um bug no sistema. Entendeu? O que ele precisa? De um adulto calmo,
que seja capaz de se aproximar com tranquilidade para corregular ele, para trazer ele de volta para o estado de homeostase. Ou para simplesmente acompanhar, falando, eu sei, meu amor, você queria muito, né? Eu sei. Você precisa chorar um pouquinho porque você tá nervoso. Mas assim, tudo que ele menos precisa é tomar uma bronca. Porque ele não tá controlando a situação, ele não tá criando aquilo para te provocar. Todas essas crenças são manipulações, são todas essas formas de você ler essa cena, são crenças que vêm da educação tradicional. De que a criança tá te manipulando, ela tá fazendo isso pra poder tirar uma onda com a tua cara, olha só, ela tá sendo mal educada, ela não pode te tratar assim. Se você não colocar limite pra ela agora, nossa, lá na frente ela vai ficar sapateando em cima de você, querendo mandar em você. Que é isso? Você tem que colocar, ó, ela tem que aprender a lidar com frustração, né? Tipo assim, a resiliência na educação tradicional, ela vem de você mandar a criança se calar. Ó, ela não pode entrar em contato com essa emoção. Ela não tem o direito de sentir raiva dessa situação. Ela não tem o direito de passar mal com essas coisas. Ela tem que aprender a receber o limite, ó. Boca que usa, fica quietinha, faz cara de que tá tudo ok e vida que segue. Que é isso, né? E aí a gente vai estudando e vendo que não é bem por aí. E esse tipo de comentário fica absurdo. Então o primeiro ponto que eu queria trazer pra vocês é como que você faz pra lidar com a opinião dos demais? É você entender que as pessoas falam a partir da dor delas, tá? E isso não diz respeito à forma como você tá educando. Não é você que tá fazendo errado porque você decidiu que você vai acolher o teu filho que tá passando mal no mercado porque ele se jogou no chão depois que ele descobriu que ele não vai poder comprar aquele chocolate que ele tanto queria. Entendeu? Não é o seu filho que é mal educado porque ele passou mal com o limite que foi dado pra ele. Ele simplesmente é uma criança passando mal com o limite que foi dado pra ele. É uma coisa previsível da natureza, entendeu? Não tem nada de errado. Eu não tenho que me basear no comentário dessa pessoa, porque o comentário dessa pessoa ou tem a ver com a ignorância dela, no sentido de que ela não tem conhecimento sobre a natureza humana, então assim, não é relevante, ou tem a ver com a dor dela, do fato dela não ter sido acolhida nessas horas, do fato de terem convencido ela de que ela era inadequada e que ela tinha que ser diferente, que ela não tinha o direito de ser daquele jeito. E aí ela cresceu acreditando que toda vez que ela fosse manifestar algum tipo de incômodo com alguma coisa, nossa, eu não tô sabendo me controlar. Eu sou uma pessoa, tipo, bizarra. Tipo, eu tenho um problema comigo. Meu amor, o convite feito aqui é justamente o oposto. É você aprender a amar essa sua parte também. Porque você também tem essa parte que passa mal com algumas coisas, que não aceita os limites, que tem dificuldade. E aí, de repente, o tema é: eu preciso aprender a ter resiliência e não deixar o meu filho desamparado para essas pessoas me aplaudirem. E aí, o ponto número 2 que eu quero trazer, que eu acho muito importante, é entender por que a gente sofre com o comentário dessas pessoas. Por que a gente fica tão preocupado? Por que a gente se incomoda tanto? Né? Por que a gente chega, inclusive, muitas vezes, a mudar o nosso comportamento quando tem essa plateia, né? Tipo assim, se eu estivesse em casa, ele passando mal com o limite, nossa, eu já tô começando a entender como funciona isso, já tô treinando bastante, já tô conseguindo acolher, dá tempo pra ele chorar, não, meu amor, eu sei, é difícil, né? Ai, você queria que fosse diferente e realmente você não vai poder fazer tal coisa agora, você queria muito que poder, né, meu lindo? Ai, você precisa chorar, eu sei, mamãe tá aqui, tá? Mamãe te entende, mamãe te vê, mamãe sabe que é difícil. E eu fico lá, e eu permaneço, e eu ofereço carinho, ofereço colo. Eu falei, eu sei, eu não posso mudar isso que você tá querendo, eu não posso te dar isso que você quer, ou sei lá, conceder, mudar a realidade daquilo que tá incomodando, né? Mas eu tô aqui. Porque eu sei já que o principal pra criança que tá passando mal é ela ser vista, ela se sentir acompanhada, ela se sentir aceita, ainda que ela esteja passando mal. É o oposto do que fazem, né? Na educação tradicional. Na educação tradicional, enquanto você estiver se comportando assim, você vai lá pro seu quarto, não quero nem saber desse escândalo, para com essa palhaçada. E aí a criança vai lá e aprende que quando ela tá passando mal, quando ela tem dificuldade com algo, ela não pode contar com o adulto. Não pode contar com um cuidador. Ela tem que ser castigada. Ela merece ficar... Ela precisa estar em outro ambiente, afastada dos cuidadores principais, as pessoas que ela mais ama, que deveriam estar protegendo ela. Ela tem que ficar lá até ela aprender a deixar de história. Entendeu? Deixar de drama. Não pode fazer drama com pouca coisa. Ou com, sei lá, com alguma coisa, né? Com isso, não pode fazer drama. Tem que... E aí, se vira. Não quero nem saber. Gente, isso é um desamparo absurdo que a criança sente. Porque justamente o que ela precisa é o oposto. Alguém que ajude ela
a se sentir segura quando ela tá, na verdade, passando mal. O corpinho dela tá cheio de cortisol, de adrenalina, ela não tá bem, né? E aí, o que ela precisa? De um adulto que possa trazer ocitocina pra ela, de um adulto que possa trazer a sensação de, ó, eu tô aqui com você, eu sei que tá difícil, e daqui a pouco vai passar. É uma emoção que vai subir, vai ter um pico de movimentação dentro de você, mas daqui a pouquinho passa esse desconforto, tá? Tipo, o limite continua lá, continua existindo, mas eu não fico pé da vida com a criança porque ela tá passando mal por conta do limite. Pelo contrário, eu estou disponível para acompanhar o mal-estar dessa criança e trazer a sensação de que daqui a pouco passa, meu amor, pode deixar, a mamãe tá aqui, tá te acompanhando, daqui a pouco passa, tá? É nesse sentido. Então, quando eu fico muito desconfortável porque tem essa plateia, na verdade o que isso demonstra é que eu estou ainda muito preocupada em me sentir aprovada pelos demais. E por que isso acontece? Por que será que eu tô tão, digamos, pendente do que os outros estão pensando em relação a mim? Isso também é uma sequela, um efeito da nossa educação, da educação tradicional, da forma como nós somos educados. Por quê? Porque a gente nasce com a autoestima muito preservada, que significa eu conheço as minhas necessidades, eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu confio naquilo que o meu corpo traz, naquilo que eu sinto, e eu sou capaz de expressar isso, né? E aí eu vou e trago pro mundo, cada vez que tá faltando alguma coisa pra mim, eu choro com um bebezinho, né? Tipo, eu choro pra poder avisar, mamãe, tô com fome, mamãe, tá frio, mamãe, eu tô com medo, mamãe, eu tô me sentindo inseguro, tá esquisito, mamãe, eu tô triste, mamãe, eu tô sentindo saudade. O bebê, ele vai expressando isso através do choro, né? Cada vez que ele sente uma coisa faltando na vida dele, ele traz essa informação, ele grita, ele usa o choro pra soltar um alarme, né? Tipo, mamãe, pelo amor de Deus, papai, vem pra cá, adulto responsável, cuidador principal, venham, alguém, pelo amor de Deus, vem aqui me acudir, eu não tô me sentindo bem, tá? O que acontece? Essa resposta, quando são coisas físicas, assim, né, geralmente é mais fácil dos pais darem bola, né, tipo, darem importância e realmente resolverem. Nossa, eu vou ter que agasalhar, vou ter que trocar a fralda, vou ter que dar a comida, não vou deixar ele com frio, né, tipo, vou cuidar de que a parte, né, o conforto físico eu vou garantir, porque é o que a gente aprendeu, é o que a gente faz, a gente não vai deixar o bebê aí largado com essas coisas. Mas quando é a parte emocional, muitas vezes a gente desdenha e acha que, tipo, tá exagerando, ele tem que aprender a ficar sozinho, tem que parar com essa coisa de ficar demandando atenção o tempo todo, de querer colo toda hora, tem que ser independente quanto antes. A educação tradicional vai trazendo um monte de exigências, né? A sociedade também patriarcal que tá aí querendo preparar essas pessoas para poderem, sei lá, ir pro mundo sem muita dificuldade com a obediência, né? Vai exigindo o quê? A separação do corpo da mãe do bebê. E vai fazendo com que muitas vezes essa mãe, que talvez se tivesse mais conectada com a própria natureza, tivesse confiança naquilo que o bebê tá trazendo, mas como ela não tá, como ela tá muito distante da própria natureza, como ela já foi desviada, ela vai deixando, tipo, treinando esse bebê a não pedir tanta atenção. E esse bebê, ele não deixa de precisar de atenção, mas ele se resigna. Obrigada, Brasileteia. Não, Brasil e Itália, que bonitinha. Brasil e Itália pelo selo que você adquiriu. Ele não o bebê, quando ele deixa de chorar pra avisar que ele tá precisando de alguma coisa, muitas mães e pais interpretam, ai, que bom, aprendeu, já não precisa mais de colo, tá vendo? Ó, se acostumou, não precisa mais de colo. Maravilhoso! Agora ele consegue dormir sozinho, sem reclamar, né, sem encher o saco de madrugada. Gente, ele não para de precisar da nossa presença. Ele não para de precisar da nossa atenção, do nosso colo. Ele se resigna. Ele se conforma. Ele fala, pra que eu vou chorar se ninguém aparece? Eu vou parar de usar o alarme. Só isso. E ao mesmo tempo, pouco a pouco, ele vai aprendendo digamos, a se comportar da maneira que é esperado. Por quê? Porque a resposta que o adulto tem pro comportamento do bebê ou da criança depois que incomoda, acaba trazendo uma informação de se você fizer isso que você tá fazendo agora, não tá legal, não curto. Ou seja, o adulto,
ele, de certa forma, ele vai oferecendo amor condicionado para essa criança, deixando a entender para essa criança que quando ela faz algo que sai do script da cabeça dele, ela se decepciona, o adulto se decepciona. Então, tipo assim, meu, enquanto você tiver com esse mimimi, com esse chororô, vai lá pro quarto. Isso significa que eu tô te aceitando nesse momento ou que eu tô dizendo, eu não gosto de você nesse momento? Quando você tá fazendo esse tipo de coisa, eu não consigo gostar de você. Essa é a sensação que a criança tem, tá? Então, o que ela faz? Ela começa a tentar evitar certos comportamentos para agradar esse adulto, para deixar esse adulto confortável, para não decepcionar esse adulto, para garantir o amor e o olhar desse adulto, para garantir, esse amor que parece ser condicionado pelo meu comportamento, é melhor eu tentar me adaptar. Só que óbvio que esse adulto, ele tá tentando controlar o comportamento de uma criança, ele nunca vai ficar satisfeito, porque essa criança não pode ser controlada 100%, né? Tipo, toda hora ela vai dar um tipo de chabu, né? Hashtag deu ruim, falei, meu Deus do céu, de novo essa criança tá fazendo isso, não posso acreditar. Óbvio que vão ter algumas que vão criar muita destreza, que vão ser a criança boazinha. Aí quem tá assistindo os vídeos da série, que eu coloco aí do surto materno, os diálogos de uma mãe imperfeita, vão ver que eu tô fazendo vários vídeos sobre a criança boazinha, a criança terrível. E a criança boazinha é aquela que fica uma pilha de nervos, pisando em ovos o tempo todo para garantir que o comportamento dela não vai decepcionar os pais. Eu preciso ser essa criança perfeita, porque eu corro risco de perder o amor dos meus pais. A sensação que ela tem é, eu corro risco de perder esse olhar e de perder essa aprovação dos meus pais, caso eu deixe a minha humanidade surgir, se manifestar. Pelo amor de Deus, eu não posso ser humana, eu não posso errar, eu não posso fazer menos do que eles estão esperando, porque vai que eles param de gostar de mim. Vocês conseguem perceber esse movimento sutil dentro de vocês, ou talvez bem escancarado, não sei dizer, mas assim, quem começa a investigar a sensação real que a gente tinha na infância, a autocobrança que a gente tinha, o medo que a gente tinha de decepcionar os pais, isso é muito forte. Você pode reparar muitas vezes que às vezes a gente vira o olho pra cima com o movimento da criança e ela congela. Do tipo, meu Deus do céu, será que... A sensação que dá é, será que a mamãe parou de gostar de mim? Eles têm um desespero muito grande pelo afeto, gente. Eles são completamente dependentes. Uma das necessidades mais importantes da criança é o amor dos pais. Eles querem desesperadamente o nosso amor. Então é muito fácil a gente manipular a criança, tirando e colocando esse amor disponível ou não, entendeu? Então, tipo, se você faz isso, você vai pro quarto, e quando você volta a se comportar como eu gostaria, que isso provoca? Uma dependência pela aprovação externa. Porque aquela confiança que essa criança tinha com ela mesma, de aquilo que eu trago é o certo, então eu vou pedir por aquilo, eu vou lá, tipo, minha autoestima tá preservada, então eu consigo pedir pro mundo, ai, vem, porque eu tô precisando da sua presença, ou eu tô desesperada, eu tô com medo, eu tô com não sei o que lá, vem pra mim, pelo amor de Deus. Se a minha mãe ou meu pai dão a entender que, tipo, você tá viajando na maionese, você tá, tipo, sendo o ó de criança, você não tem o direito de fazer isso, vai lá pro quarto, faz não sei o que, parará. Eu leio que, opa, então aquilo que eu trago não é tão confiável assim. Eu preciso que o outro me indique se aquilo tá certo ou não. Olha a dependência que eu tô criando aí, né? Por que eu me preocupo tanto com a opinião dos demais? E além de tudo, eu preciso fazer como ele tá querendo pra garantir esse amor. Então, quando a gente tá diante dos nossos filhos, vamos supor, naquela situação, na casa da vovó, né, casa da minha mãe, eu tô lá na casa da minha mãe, eu não posso fazer uma observação pessoal porque minha mãe já tava falecida, mas tô lá na casa da sogra, mas vamos pensar que eu tava na casa da minha mãe pra ficar mais fácil, porque a maioria aqui provavelmente já viveu isso, e ver a vovó, minha mãe, falando uma besteira, tipo, tentando se intrometer, fazendo algo que eu sei que não é legal com o meu filho, cara, às vezes eu me bloqueio. E eu tenho dificuldade de proteger meu filho, de colocar um limite na minha mãe, porque eu não quero desobedecer a minha mãe. Entendeu? Eu volto pro meu estado infantil. Então, assim, um trabalho que tem que ser feito nessas horas é da gente voltar, ou melhor, da gente ter consciência de que nesse momento eu estou de novo com a energia da minha criança interior, né? Assim, à tona, e é ela que tá comandando a situação, ela que tá se sentindo bloqueada, ela que provavelmente tá voltando pra situação que eu vivi lá atrás, ou pra N situações que eu vivi lá atrás, e se colocando de novo nesse lugar e entrando em cena.
e falando, caramba, eu não tenho direito de desrespeitar a minha mãe, eu não tenho direito de colocar esse limite, porque lá atrás, quando eu tentava colocar, ou eu tentava ser autêntica, ela me colocava limite e dizia que eu não tinha o direito. Então eu vim para esse mundo adulto sem essa capacidade, sem essa habilidade de colocar esse limite na minha mãe, né? Sem essa habilidade de colocar limite nos demais, muito provavelmente, e muito menos na minha mãe. Entendeu? Tipo, como assim? Então aqui a gente tem um convite muito forte de revisar, né? Como que eu tô indo pra casa dessa mãe? Na postura de criança, né? Ou na postura de adulta? Porque se eu me permito, por exemplo, né? Tipo, de repente, algumas violências que são muito invisíveis, que a gente não percebe no começo, né? Mas se eu permito que minha mãe beije a minha filha quando ela não quer, dê comida, manipule minha filha pra minha filha comer mais, vou permitindo esses detalhezinhos, ou até, assim, eu recebo mensagens de tudo, gente. Tem mãe que vai e bate na criança, bate nos netos, porque acha certo, ainda que a filha não queira, entendeu? E se eu permito isso, eu tô virando as costas pra criança, pro meu filho, pra minha filha, que é o ser vulnerável da história, né? Pra poder preservar o bem-estar da minha mãe. Porque eu me acostumei com essa dinâmica. Eu acreditava lá atrás que eu era responsável pelo mal-estar dela. Ela muitas vezes usava o mal-estar dela como forma de me manipular e falar: por que você vai fazer isso com a mamãe? Mamãe fica assim, fica triste. Não pode fazer desse jeito. Entendeu? E aí eu falava, nossa, então quer dizer que quando eu faço alguma coisa porque eu não tenho controle, eu estrago a vida da minha mãe? Eu não posso fazer isso, eu não posso ser essa pessoa. Entendeu? Tipo, a culpa muitas vezes que era gerada nessas situações fez eu acreditar que eu tinha responsabilidade. Só que hoje, como adulta, eu não tenho. Primeiro que eu não tinha lá atrás, mas eu já sei que eu não sou responsável pela dor da minha mãe. Entendeu? Então compete a mim amadurecer nesse sentido e falar, opa, aqui a vida tá me brindando uma oportunidade de treinar como colocar limite, né? Como conversar com essa pessoa de um jeito que seja amoroso, não precisa ser dando patada, sendo agressiva, que inclusive não é bom porque a criança vai presenciar. De preferência, você puxa essa pessoa para um canto e conversa com ela, de repente esclarece, entendeu? Olha, mãe, eu sei que que a senhora me educou de outra forma. Eu sei que naquela época você não tinha as informações que eu tenho hoje. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, não é o ponto não é esse. Entendeu? Eu entendo que você tem uma outra visão, que talvez você não mude essa visão. E acho que esse é um ponto muito importante. Entender que muitas vezes nossos pais não vão concordar com a gente. E eles não precisam. A gente não precisa de autorização deles para educar da forma como a gente escolheu. E nem acreditar que a gente está desonrando os nossos pais porque a gente está educando de outra forma, entendeu? Isso é um ponto muito sério, porque honrar não é repetir. E muitas pessoas acreditam que honrar é repetir. Eu tenho que repetir para poder sentir, para eles não se sentirem traídos, para eu sentir que eu pertenço ao grupo, né? Porque na verdade a gente tem necessidade de pertencimento, a gente quer pertencer à família, ao grupo, e aí quando a gente se vê fazendo diferente, dá aquele medinho, tipo, ninguém vai me aceitar mais nesse grupo, pelo amor de Deus. Ou seja, também tem essa pressão, né? Mas, a partir do momento que eu decido pegar a experiência que eu tive e dizer, nossa, minha mãe me castigava e eu me sentia muito mal no castigo, eu sentia que eu era muito inadequada e por conta disso eu cresci a vida toda com uma autoestima muito baixa, vamos supor, né? Eu vou lá e vou percebendo o efeito que isso teve na minha vida, a dificuldade, e eu não consigo colocar limite nas pessoas e tem a ver com isso que ela fazia também, nananana. Poxa, cara, como eu tive essa experiência, eu percebi que isso não é legal. Eu vou tentar preservar minha filha, eu vou tentar fazer diferente. Gente, não tem nada de desonra nisso, pelo contrário, honrar é justamente pegar o aprendizado e tentar fazer melhor. Melhorar o que aconteceu na família, entendeu? Você tem todo o direito de fazer isso, você não precisa de autorização de ninguém. E aí você pode ter essa conversa, né, com essa pessoa, com essa pessoa da família, com esse amigo, falar, olha, eu entendo perfeitamente que pra você pode parecer que eu estou jogando a minha filha num lugar assim super incerto, que eu tô fazendo tudo errado, que ela vai crescer fraca, e você pode trazer o contexto daquilo que você acredita. Você tenta olhar pra dor dessa pessoa, pro medo que ela tem, né? Eu sei que você tá querendo o melhor pra minha filha, mas eu e o meu marido, eu e a minha mulher, sei lá, eu e o pai dela, eu e a mãe dela, a gente decidiu que a gente quer fazer assim, assim, assado, e a gente quer que você respeite isso. Tá? E, inclusive, gente, a gente tem o direito de muitas vezes virar e falar, ó, e se não for respeitado, eu vou reconsiderar a quantidade de vezes que eu vou vir pra cá, se eu vou continuar vindo pra cá, porque às vezes, gente, o grau de, digamos, de toxicidade é inaceitável, tá? É uma coisa que pode gerar trauma.
Eu recebi um comentário de uma seguidora de ontem pra hoje, né? Eu acordei com esse comentário, a primeira coisa que eu vi, a primeira imagem que eu tive assim na cabeça foi, no meu cérebro foi essa. Ela contando que ela tem que deixar o filhinho dela de 1 ano na casa da mãe, pra poder fazer alguns serviços, alguns trabalhos e tal, e que a mãe, ela falou, eu sofri muito com essa mãe, né? Tipo, ela era muito tóxica e tal. E o irmão dela, às vezes, tá nessa casa. Ela falou, e eu já percebi algumas coisas que estão acontecendo, que estão me incomodando, eu tô querendo tirar ele de lá o quanto antes. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho vaga na creche, não sei o que fazer. Mas o menino tem 1 ano, e ela falou que o irmão dela já chegou a mostrar uma foto que ele fez do menino, que ele colocou durex pra amarrar as mãos dele, e o menino tá tentando morder pra poder arrancar o durex, e não consegue, e ele rindo da cara do filho dela, entendeu? Tipo, falou, não, eu não posso permitir que meu filho fique nesse ambiente. Né? E realmente isso aí não dá. Se você vai estudar trauma, se você pega o Peter Levine, por exemplo, que eu tive que ler por causa das cirurgias da Nara e da separação com o Alfonso, quando ele fala sobre o trauma, ele fala que uma das sensações mais traumáticas das cirurgias, por exemplo, é quando eles amarram a criança para poder garantir a anestesia, para poder aplicar alguma coisa médica, né? Um procedimento médico. Essa sensação de estar amarrado, de você não ter controle, gente, isso é fonte de trauma, entendeu? Isso não é uma brincadeira. E ele ria achando que era brincadeira, olha que divertido, entendeu? Tipo, olha o grau de dor, assim, pra uma pessoa chegar nesse comportamento e dar risada e achar que tudo bem, é porque ela recebeu isso tantas vezes e ficaram fazendo ela acreditar que aquilo tudo bem, que ela naturalizou isso. Só que isso não tá ok. Isso é completamente absurdo. Isso é de uma violência tremenda. Entendeu? Tipo, isso é de uma invasão pro corpo desse... Isso traz pra ele uma sensação de insegurança, o que deve gerar de cortisol e adrenalina no corpinho dele, e a sensação de que o mundo não é seguro, que é uma das consequências do trauma, né? Você parar de confiar no mundo, parar de confiar nas pessoas. O que ele tá concebendo sobre... Que leitura que ele tá fazendo do mundo que trata ele desse jeito? O mundo é seguro ou é inseguro? As pessoas são confiáveis ou não, né? Eu posso me sentir tranquilo no ambiente da casa da minha família, ou é melhor eu ficar sempre em estado de alerta? Porque pode acontecer de alguém que querer fazer uma brincadeira dessas comigo, é desesperador, entendeu? Então isso é muito sério. Tem vezes que a gente vai ter que colocar um limite sério, tá? E aí, assim, ao mesmo tempo, tem vezes que a gente vai ter que, e isso eu trabalho muito dentro da mentoria, que aliás, por sinal, só pra avisar vocês, oi Mari, tudo bom, querida? Mel também, que linda. Mari também, um monte de gente que eu conheço, maravilhosas. Mas quando a gente essa é a primeira live, quem chegou agora, né? Só pra retomar. Essa é a primeira live de esquenta da série Surtos Maternos, tá? Então quem ainda não tá inscrita na série, que vai começar dia 30, gente, é a primeira de 4, tá? Tem mais 3 convidados maravilhosos que eu chamei para as próximas. Depois de amanhã a gente vai falar com a Indy sobre relação entre irmãos. Na semana que vem a gente vai falar com a Tariana Rocha sobre pais... Ai, não tá aqui o livro, mas tudo bem. Sobre pais imaturos emocionalmente, né? Eu sempre falo com ela sobre narcisismo, e aí agora a gente vai ampliar e falar um pouco sobre um livro que tem de uma psicóloga norte-americana sobre esse tema, tá? E depois a gente vai falar, eu vou falar com o Hugo também Monteiro Ferreira, na sexta-feira que vem, né? Não essa outra, sobre a geração do quarto, que é para poder falar sobre esse movimento dos jovens que não saem do quarto, por que os adolescentes estão com essa dificuldade de lidar com o mundo externo, estão se enfurnando, né? O quanto isso fala do adoecimento da nossa sociedade no geral, e por que é tão preocupante esse comportamento deles, como que a gente faz para poder entender o que está por trás e o que a gente pode fazer para ajudá-los. E depois vai ter a série Surtos Maternos. Quem não está inscrito pode escrever surtos aqui nos comentários, porque aí vocês recebem por privado a inscrição. Aí vocês vão para os grupos, onde vai ter reprise, vai ter material, vai ter todo o acompanhamento, os alertas lá das aulas, para ninguém perder nada, entendeu? E isso é uma degustação da minha mentoria, tá? Eu tenho uma mentoria de mães, que eu faço alguns grupos por ano. Eu vou abrir as inscrições dia 6 de fevereiro, então quem estiver participando da série vai poder entender um pouquinho da mentoria. E uma das coisas que eu trabalho na mentoria é esse perfeccionismo que a gente tem, que faz com que a gente fique com uma necessidade de controle muito grande de tudo que acontece, porque a gente quer garantir que os nossos filhos, pelo amor de Deus, vão receber sempre o melhor tratamento. Não, porque eu, por exemplo, né? Que quando eu descobri a criação consciente lá, grávida ainda, entrei em desespero, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer direitinho essa história. Estão falando
que se eu fizer isso, isso e isso, minha filha vai ficar com trauma disso, disso, daquilo. Ah, não. Eu tenho que aprender a não fazer isso, isso e isso, pelo amor de Deus, porque minha filha jamais poderá ter uma mãe menos empenhada do que fazer tudo corretamente. E nisso, gente, a gente cai num lugar muito perigoso. Primeiro, de ficar nessa loucura de acreditar que a gente pode controlar tudo, que o melhor pra criança é que ela não passe por nenhum perrengue. A vida não é assim, tá? A vida é a gente se expor ao que é vida, ou seja, não tem controle. É muito mais aprender a honrar aquilo que vem, que a gente tem que aprender pra gente, pra depois pra transmitir pra criança, né? Ah, isso mesmo, geração do quarto do Hugo Monteiro, que a Mel tá falando. Então, assim, o nosso preparo não é preservar a criança de tudo. É saber como acompanhar quando dá perrengue. Quando a vida estiver trazendo algum desconforto, o que eu vou fazer com essa criança? Né? Tipo, eu vou tá lá, presente, pra trazer pra ela essa segurança de que eu tô te vendo, meu amor. É difícil? Poxa, não é legal, né? Quando a criança, sei lá, minha filha tá com 7 anos, óbvio que os problemas dela são pra gente pode parecer uma bobagem, né? Mas, sei lá, tipo, de repente ela tá chateada porque a amiguinha dela falou uma coisa no intervalo que ela não gostou, que pra mim não me atingiria hoje, mas na altura dos 7 anos, putz, grila, eu sei, meu amor. Nossa, se fosse comigo. E a gente não tem essa capacidade de oferecer essa escuta, né? A gente tem muita dificuldade. E o que a gente fica muitas vezes na ideia da criação consciente, a gente vai estudando essas coisas e fala, meu, eu preciso dar um jeito dessa criança ter o melhor eu preciso ser um adulto consciente, né? Uma mãe consciente para garantir que ela tenha um tratamento muito respeitoso. E aí eu fico olhando pro comportamento dos outros adultos com a minha filha e fico desesperada, porque, tipo, eles não estão tão empenhados quanto eu. Imagina! E aí uma dor muito grande é o pai dessa criança, né? Tipo, vou falar como lugar de mulher, de mãe, e falar do que muitas mães me relatam, mas vocês podem inverter, tá? Se tiver algum pai aqui que faça por isso com a mulher, com a mãe da criança, pode fazer a inversão, funciona. Acontece que, tipo, vou falar real, eu tenho 6% de público masculino, 94% de público feminino, eu tô mais acostumada a lidar com a realidade das mães, e ainda assim, quando os pais vêm, geralmente eles vêm junto com as mães, não é que eles vêm, tipo, ai, nossa, a minha mulher tá na educação tradicional e eu tô na criação consciente. Geralmente, estão os dois aqui, e algumas vezes acontece de alguns falarem não. Em casa é o contrário. É a mãe que não tá optando, é a mãe que tá mais perdida, que tá mais resistente, Mas eu vou fazer a versão da leitura, tá? Um estudo de caso, digamos assim, do que seria ser essa mãe que tem o pai da criança que não está, digamos, convencido. Pelo contrário, às vezes achuou essa história de criação consciente. Por quê? Porque ele tá plugado também nas dores dele. Né? Ele também tá nesse lugar de ter a preocupação de preservar essa criança. Então vamos supor que ele acha que se eu ficar colhendo choro, essa criança vai ficar fraca. Não dá pra ficar passando a mão na cabeça, porque senão não vai aprender a lidar com limite. Eu não sei, provavelmente vocês conhecem muitas das frases que vocês escutam nesse companheiro. Ou você fica achando que ele perde a cabeça quando essa criança faz uma coisa. A Mari, por exemplo, tá aqui, quando a gente tava na mentoria, a Mari participou da mentoria, a gente fez um estudo de caso dela, porque tem um módulo da mentoria que eu trabalho o trabalho da Byron Katie. Eu faço um módulo só pro trabalho da Byron Katie, que eu já vou falar um pouquinho sobre ela aqui. E aí a gente vai o quê? Quebrando um pouco algumas ideias que a gente tem na cabeça, desconstruindo algumas ideias que a gente tem na cabeça para poder ter uma outra leitura. E ela veio muito incomodada com a postura do marido em relação ao filho, porque ele perdia a cabeça em situações que ela achava que não tinha sentido. Tipo, não, ele tem que saber se controlar mais, controlar a raiva dele e não tratar a criança desse jeito. Só que quando a gente vai fazendo o trabalho de entender que, primeiro, às vezes o cara tem dificuldade com tal comportamento e eu tenho com outro, né? Outro comportamento que me gera gatilho, outro comportamento que faz eu perder a calma. E eu fico naquela história de achar que, tipo, ele precisa saber controlar aquilo, melhorar o comportamento, saber lidar com aquilo e ser mais consciente naquela situação que talvez pra mim não seja um incômodo. De repente, assim, eu não me incomodo com sujeira, mas pra ele é um gatilho. E aí, de repente, pra mim, o meu gatilho é o barulho. Nossa, quando ele começa a falar alto, eu fico nervosa quando eu vejo que eu tô gritando com ele. Não consigo aguentar meu filho gritar. Nossa, eu fico totalmente, né? Então, no fundo, é assumir um pouco isso. E aí, qual que é o ponto aqui, né? Primeiro, de novo, fazer aquele exercício de entender a dor desse pai e a limitação dele, tipo, no sentido de que, cara, se você olhar pra história de vida dessa pessoa, né, muitas vezes você vai entender que
pelo fato dele ter tido, por exemplo, o choro dele calado, terem falado pra ele que ele parecia, ai, menininha, chorando, como assim? Vai ser fraca? Ui, sério? Ele foi criando uma identidade onde ele tinha, tipo, ele foi crescendo e criando uma máscara, criando pra se proteger, digamos, dessa chacota, dessa humilhação, dessa provocação. Vamos imaginar um ponto assim, né, por exemplo. Ele começou a entender que toda vez que eu trago o meu lado vulnerável, toda vez que eu tô triste e não consigo me aguentar e começo a trazer meu choro, ou seja, que eu estou sendo autêntico, né, com a minha sensibilidade, com a minha dificuldade de lidar com algo, com a minha tristeza, com essa emoção que me invade o corpo, que eu não tenho controle, que não é, no fundo, ela não é menos do que a outra, ela não é absurda, não é algo inaceitável como a educação tradicional traz. Simplesmente sou eu, sendo eu mesmo, passando mal com alguma coisa. E aí eu expresso isso através do choro. Dizem que eu sou ridículo, que eu sou menininha, que eu não devia fazer isso, que olha só, você devia ter vergonha, você tem que ser forte, você não pode se abalar com essas coisas. Enfim, a partir do momento que você... que ele começa a acreditar nessa leitura, ele começa a tentar inibir esse choro nele. Ele começa a tentar se mostrar pro mundo sem ser essa pessoa fraca, tá? E aí, muitas vezes, pra ele garantir isso, ele vai ter que aprender a se dissociar em situações onde aquele incômodo chega. Ou seja, ele vai separar o sentir dele, entendeu? Ele vai se distanciar do sentir dele pra suportar algumas situações que são difíceis. E vai aprender a ficar meio anestesiado. Muitas vezes até usando algum tipo de comportamento pra poder compensar isso. Tipo, tem algum vício, alguma coisa pra poder, tipo, sei lá, vou lá e como um doce, vou lá e compro alguma coisa, vou lá e fumo um cigarro quando tô nervoso, ao invés de expressar através do choro, entrar em contato com o meu sentir e permitir que aquela emoção passe por mim, não, eu vou me distrair com alguma coisa, né, vou tapar aquela emoção com alguma coisa pra passar por cima dela, pra fingir que não tá acontecendo nada, tá? E aí, quando meu filho começa a chorar, nossa, ele vai ser fraco. Eu quero proteger ele. Tanto da vivência do choro, que parece que é insuportável, que eu nunca aprendi a viver ela, né? Então eu não sei se ele aguentaria, então eu quero arrancar ele disso. Como também da possível rejeição que ele vai sofrer no mundo. Porque se ele for pro mundo esse garoto fraco, as pessoas vão olhar pra ele de que jeito? Vocês conseguem perceber a preocupação desse pai, como é legítimo, como é bonito, de certo modo? Como, de certa forma, tem sentido e é a mesma preocupação que você tem, que o seu filho vá pro mundo preparado para poder enfrentar as dores, para poder ir sendo uma pessoa que é aceitável, né? Tipo, que não vai sofrer rejeição no mundo. A preocupação é a mesma. O método, a forma de garantir aquilo é que tá diferente. Mas vocês no fundo estão no mesmo time. E quando a gente tem essa percepção, a gente consegue muitas vezes conectar com a intenção do parceiro e falar, puxa, ele também tá preocupado. Só que a gente tem que ter um jeito aí de conversar para que a coisa não fique, né? Talvez a gente tem que conversar para poder falar, peraí, quais são os limites, né? Tipo, tudo bem, você acredita que tem que mandar ele calar a boca, mas tem essa informação. Às vezes você não vai conseguir trazer, digamos, clareza para essa pessoa, convencer ela de que a sua forma tá correta, porque para ela é um grande risco, é uma ameaça muito grande. Não, eu não posso permitir que ele chore. Ele tem que aprender a ficar quieto nessas horas, ele tem que aprender a engolir esse choro, pelo amor de Deus. Então, assim, uma coisa que eu tenho certeza é que quando a gente fica nesse lugar de palestrante, querendo educar o outro, o parceiro, que não tá sabendo de nada, inclusive muitas vezes numa postura muito arrogante, né, do tipo assim, meu, será que você não se deu conta? Não é possível, presta atenção, enquanto você não fizer isso, você vai estar destruindo a autoestima do nosso filho, sabe, quando a gente entra naquele lugar de ficar pé da vida, porque claro, entra o nosso pânico, né, tipo, meu, eu não posso permitir que ele faça isso com meu filho, mandar ele calar a boca, que é isso? Ele vai estar destruindo o meu filho, né, tipo, meu filho vai ficar traumatizado. Então esse lugar de querer garantir, né, convencer, palestrar, educar o cara, meu, te juro, gera desconexão. Hashtag deu ruim aqui, tá? A gente já até separou, porque eu cheguei nesse lugar. Mas mesmo depois de ter amenizado muito, de ter percebido minha postura inadequada, já tinha contribuído para muita desconexão entre eu e o pai da Nara. A gente acabou se separando aos 4 anos, não só por isso, obviamente, mas eu reconheço que eu devia ser uma pessoa insuportável de conviver, por ser essa pessoa perfeccionista que queria garantir que a Nara tivesse o melhor sempre, e ele não tinha o direito de ser menos consciente do que eu. Entenderam o problema? Aí, o que é legal? Por que eu falei que eu ia retomar a Byron Katie?
A Byron Katie, ela fala o seguinte, não sei se vocês conhecem essa autora maravilhosa, acho que eu tô com ela aqui, que é a autora do Ame a Realidade, né, que eu tenho em espanhol porque eu moro na Espanha, mas enfim, a Marlo Chies. Ela é uma escritora americana, tá? Escritora não, é uma pessoa, uma americana que desenvolveu um método aí muito interessante de investigação dos pensamentos e fala muito sobre o sofrimento, né? Que é o trabalho, The Work, que é o terceiro módulo da minha mentoria. Eu dedico só pra esse trabalho, pra gente destrinchar o trabalho dela. E o que ela fala? Que existem 3 assuntos na vida. Os assuntos de Deus, os assuntos dos outros e os meus assuntos. Né? O que são os assuntos de Deus, segundo ela? Ou da natureza, ou do universo, como você queira nomear, né? São aquelas coisas que a gente não pode controlar, que são da natureza. Se vai fazer dia, se vai fazer noite, se vai ter pandemia, se não vai ter, se vai chover, se não vai, né? Se alguém vai morrer, se não vai morrer. Você não pode controlar. Então você não fica lá tentando gastar tempo e energia pra controlar isso daí. Simplesmente fala, putz, hoje tá chovendo, vou ter que levar guarda-chuva. Ou não, vou tomar um banho de chuva, entendeu? Você simplesmente se adapta, porque você não tem como controlar. Não, tá com pandemia, vou ter que ficar em casa, vou ter que ficar confinado, enfim, coisas assim, né? Assunto dos outros. Se a pessoa vai cortar o cabelo ou não, se ela vai seguir a criação consciente ou não, se ela vai chegar atrasada ou pontualmente num lugar ou não, se ela vai decidir fazer uma dieta ou não, se ela vai cuidar do colesterol dela ou não, se ela vai fazer terapia ou não. Isso é assunto do outro. E os meus assuntos é, se eu vou trilhar o caminho da comunicação consciente ou não, se eu vou estudar comunicação não violenta ou não, se eu vou ir pra criação consciente ou não, se eu vou cortar o cabelo ou não, se eu vou seguir uma dieta ou não, isso eu posso controlar, certo? Se eu vou fazer um trabalho com a minha criança interior ou não, se eu vou fazer uma mentoria com a Maíra Soares do Canto Maternar ou não, tudo isso eu posso controlar. Agora, os assuntos dos outros não. Só que a gente passa muito tempo da nossa vida, olha que coisa louca, tempo e energia, e gasta muita energia da nossa vida tentando controlar o assunto dos outros. E olha, gente, eu vou te dizer uma coisa. Pra você se tornar uma mãe consciente, um pai consciente, dá um trabalho do cão. Não é nada fácil tirar décadas de padrões que estão aí incrustados na gente, sabe? Que fazem a gente de forma automática, totalmente incoerente com aquilo que a gente está estudando. Pra você atingir um nível de consciência e destreza com a criação consciente, tem um caminho longo, um caminho árduo. Você vai ter que olhar para muita coisa, você vai ter que olhar para suas dores, você vai ter que treinar muito para conseguir esse lugar tranquilo de realmente estar presente diante de um choro, sabe? É ou não é? A Mari sabe, né, Mari? Não é uma coisa simples, requer muito tempo e energia. Sério que você quer gastar esse tempo e energia educando o outro? Tentando convencer o outro, tentando controlar o assunto do outro? Esquece. O assunto do outro é o assunto do outro. Vale muito mais a pena você se conformar com o estado que a pessoa está, respeitar, né, aceitar, entender que essa criança escolheu esse pai, escolheu essa mãe, assim como escolheu você. Então, as provas da vida que vão vir com essa experiência tem a ver com uma escolha, sei lá, que a gente nem entende o motivo que tá por trás, entendeu? Mas tem também uma intenção ali de alma, de encontro de alma. Por algum motivo, ela escolheu esse cara que tem um pouco menos, ou essa mãe, ou esse pai, né, que tem um pouco menos de casinhas avançadas no estado de consciência dele. Mas assim, tem aprendizados que ela vai absorver dessa experiência, entendeu? Você não pode ficar interferindo, você nem tem o direito de ficar interferindo. E ela tem motivos para ter escolhido você. Então, se você usa a energia e o tempo que você estava dedicando para tentar educar essa pessoa mais inconsciente na tua percepção, né? Pra você tem muito mais garantia de atingir níveis mais elevados, né? Mais profundos desse trabalho, né? De se tornar essa mãe consciente ou esse pai consciente. E aí você vai fazer o quê? Com o resultado do seu empenho com você mesma ou com você mesmo. Você vai garantir para essa criança um tratamento muito respeitoso. Você vai garantir para essa criança uma referência do que é receber esse olhar que essa criança necessita, de ter o máximo de necessidades atendidas, de se sentir vista, de se sentir amada. Essa criança vai se sentir amada, vai se sentir vista, vai se sentir aceita incondicionalmente, entendeu? E aí, quando isso acontecer, vocês vão ver, gente, é um efeito maravilhoso. A Nara tá com 7 anos, eu vejo os efeitos, entendeu?
Quando isso acontece, a gente mantém nessa criança essa confiança de que eu tenho importância, de que aquilo que eu trago é sim relevante, eu posso confiar naquilo que eu trago, entendeu? Eu vou preservando a autoestima dela. E aí o que acontece quando alguém desrespeita, inclusive esse pai mais inconsciente? Ela põe o dedo e fala, opa, você não pode falar assim comigo não. Isso daí não tá legal. Ela começa a entender, diferente da criança que é fruto da educação tradicional, que aquele adulto é que está desrespeitando, não é ela que está fora do lugar, fazendo coisa errada, não é ela que é inadequada. Peraí, porque, vamos supor, né, falando da mãe, porque mamãe me mostrou que aquilo que eu tenho é certo, que eu não tô errada por chorar, eu não tô errado porque eu tô chorando, porque eu tô sensível. Quem tá com dificuldade de lidar é esse adulto que tem as suas feridas, tem seus problemas, tem uma leitura equivocada do que significa isso, mas sentir é normal. Se sentir desconfortável é normal. E chorar é importante. Então eu lembro de cenas da Nara falando assim, mamãe, eu briguei com a amiguinha no colégio porque ela tava falando pra outra que ela não podia chorar, que chorar era errado, que não podia fazer essas coisas. Aí eu falei pra ela, não, chorar é bom. Chorar limpa a tristeza. É importante chorar. Tipo, não tem isso de segurar o choro. Se a gente segura, a gente fica pior. Tem que soltar. E o choro ajuda. E ela tinha uns 5 anos, entendeu? Tipo, umas coisas assim. 5, 6 anos. Acho que foi com 6 porque foi na escola anterior. Uma dessas escolas aí que eu sei mais ou menos a data. Mas sabe, tipo, ou já vi ela falar pro pai coisas do tipo, assim como ela fala pra mim, tá, gente? Não tô querendo falar que o pai faz isso e eu não faço. Mas, papai, você não pode falar assim comigo. Uma vez ele falou assim pra ela, filha, para de responder pra mim. Pra tudo você tem resposta. Aí ela virou e falou, ué, mas se eu não te responder, como é que você vai saber o que eu penso? Ela tinha uns 5 anos. Sabe, do tipo assim, não faz sentido. E ela veio me questionar. Por que a amiguinha, a mãe da fulana bateu nela? Não entendi, mãe. Ela ficou triste. Por que não conversou? Tipo, a amiga quebrou um copo, aí a mãe foi e bateu nela. Quando ela foi dormir na casa da amiga, tipo, ela veio do café da manhã e falou, gente, eu não entendi. Tipo, pra ela, é muito louco, assim. Ela não vê coerência naquilo. E ela fala, meu, a minha amiga não fez de propósito. A minha amiga derrubou uma coisa. Né? E a mãe dela ficou brava com ela e bateu nela, mãe. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí esse é o ponto. Se você se empenha no teu assunto, né, que é se tornar essa mãe consciente, seguir essa trilha, com muito empenho, você vai garantindo que a tua filha tenha essa referência, ou seu filho, né? Cara, não, o mundo tá viajando. A galera da educação tradicional tá viajando. E a gente vai estar entregando pro mundo essas pessoas que estão com esse repertório, com essa leitura do mundo e que vão denunciar quando tem desrespeito. E que não vão aceitar o desrespeito, que vão saber colocar limite, porque ninguém desarmou ela lá atrás. Entendeu? Ou melhor, a pessoa de referência, o cuidador principal não desarmou ela. Óbvio que o mundo vai ter essas pessoas que são menos conscientes, que vão tratar ela diferente, mas ela vai saber que o problema não é ela. Essas pessoas é que ainda não entenderam o que significa respeitar de verdade. Tem alguém chorar, tudo bem, mas a sociedade vai cobrar choramingos, entende? Vai cobrar. Mas aí essa pessoa vai entender que, tipo, é a sociedade que tá cobrando. Não tem problema. A gente não tem como mudar a cabeça do outro, entendeu? A gente só tem como mudar a nossa e preservar a dos nossos filhos. E aí o que muitas vezes acontece, gente, que aí inclusive eu vejo isso na mentoria também muito, que aí inclusive vai sair, vou dar uma spoiler, será? Vai sair até um quadrinho, mas assim, eu já vou contar. Porque tem a ver com esse assunto. Muitas vezes acontece dessa pessoa que tá resistente, né? Pelo fato de eu estar muito empenhada e eu tô lá tentando acolher, vamos supor, né? Tipo, ele fala que tem que ficar quieto, esse bebê tem que ficar nessa boca, para com esse choro, não quero nem saber. Vou te colocar de castigo se não parar com esse nhenhen, com esse chororô. Tô irritado, para com isso, né? Vamos supor. E eu não, eu vou lá e falo, meu amor, tá difícil, né? Vem cá, vem pro colinho da mamãe. Você quer colinho da mamãe? Se não quiser, tudo bem, eu tô aqui com você. E eu vou tentando corregular essa criança com a minha calma, trazendo a minha compreensão. E muito provavelmente essa criança, quando ela estiver passando por uma dificuldade, ela vai começar a buscar mais essa mãe consciente do que esse pai. Ela vai, muitas vezes, esconder a autenticidade dela para esse pai. E, com o tempo, ter medo dessa pessoa, porque castiga, porque não aceita os erros, porque não aceita o desconforto que ela traz, não aceita a autenticidade dela. Cara, a partir do momento que esse adulto perceber que essa criança está se distanciando, não precisa nem ninguém ficar palestrando pra ele. É por observação que ele vai entender, por tentativa e erro, né? Tipo, ele vai falar, nossa, por que será que essa criança não tá vindo para mim, né?
Aquela história daquela frase, né? Se a criança tá com problema, você quer que ela corra pra você ou de você, né? Nesse caso fica nítido. A criança ela vai pra quem? Pro cuidador que entende, pro cuidador que acolhe quando ela tá com problema. E não pro cuidador que castiga, pro cuidador que critica, que cuidador que ameaça, que tenta manipular, que humilha, né? Tipo, pra quê que eu vou atrás dessa pessoa? Pra fazer eu me sentir mal? Quando eu já tô me sentindo mal com algo? Não. Eu vou atrás de quem realmente me entende, que mostra compreensão, que estende a mão pra mim, que me oferece apoio, né? Que não me critica, que não me julga, que oferece aceitação até nesses momentos. Porque, na verdade, principalmente nesses momentos que a gente tem que oferecer aceitação, gente, é o oposto do que a gente faz na educação tradicional. E aí, muitas vezes acontece esse movimento dessa pessoa começar a ficar curiosa e tentar imitar a gente, tentar buscar informação, até perguntar. E aí teve uma mãe que passou pela mentoria desses últimos grupos que falou que o marido chegou que teve um dia que ela tava... Primeiro ele não queria nem saber desse papo. Ela entrou na mentoria e falou: meu marido não quer nem saber dessa história de criação consciente. Tipo, pra ele é o ó, né? E aí ele era de castigar, de ameaçar, de fazer essas coisas. E aí um dia ela chegou assim lá pela 7ª semana, 8ª semana, sei lá, a gente tem 10 semanas de acompanhamento. Nossa, esses dias eu tava lá com o meu filho tava chorando e meu marido começou: se você não parar com isso, eu vou te colocar no meu colo. Para com isso, para com esse choro. Aí ela olhou e ficou meio indignada, falou assim: mas ainda é castigo. Aí depois ela falou: mas aí depois eu fiquei pensando, eu falei: nossa, ele tá tentando mudar. E eu falei: gente, maravilhoso. Por quê? O que ele entendeu? Ele entendeu que ele precisa oferecer ocitocina numa situação dessa e não ameaçar a criança, não castigar a criança por estar passando mal. Que ele, como adulto, como pai, o melhor que ele tem que fazer é ajudar essa criança a se autorregular. É corregular essa criança, né? Oferecer lá. A gente riu muito, né, Mari? Desse dia. Só que, óbvio, ele tá com o pé totalmente preso na educação tradicional. Ele não tem estratégia, ele não conhece como é que funciona, que tipo de fala eu posso falar. Então ele foi no tom da ameaça. Só que assim... A intenção dele, tipo, ele já tá... Aí ela falou: ai, eu percebi que ele tava se abrindo e foi tão maravilhoso. Tipo, eu fiquei tão feliz. Vocês entendem? Por quê? Porque ela parou de querer educar ele. Entendeu? Olha como é poderoso isso. Ela parou de querer ficar intervindo. E ela falou: cara, quer saber? Eu vou ser exemplo. Porque é isso que cabe a nós nesse momento, entendeu? Esse exemplo. Então, assim, se eu acredito que a criação consciente é o melhor caminho, eu vou estudar, eu vou aplicar, eu vou fazer de tudo para que eu possa ser essa pessoa que consegue aplicar essa parada. Que não é tão simples. Apesar de ser muito simples, porque seria simplesmente tá coerente com a nossa natureza. Só que como a gente tá muito desviado da nossa natureza, eu vou assumir que é difícil para todo mundo. E, cara, se o meu marido não consegue aplicar, puxa, realmente... Pra ele deve ser bem difícil, porque ele ouviu isso na infância dele, né? Eu consigo conectar com a dor dele, com a limitação dele, consigo respeitar. Óbvio que eu vou ter que colocar limite se for uma coisa muito gritante, né? Tem linhas vermelhas que a gente realmente não vai ter como aceitar. Se meu marido começa a bater no meu filho, eu vou ter que sair saltando, falando: você vai me desculpar, mas não. Né? E muito provavelmente, acho que o mais indicado seria que a gente tivesse uma conversa de casal, ainda que tenha um descompasso aí, tipo, ó, eu vou mais por essa linha, você vai mais por essa linha, só que assim, a gente tem que estabelecer o que é aceitável e o que não é, né? E aí muitas vezes eu oriento, inclusive, de ter essa conversa pra poder estabelecer, vamos supor assim: eu não vou aceitar castigo físico. Sinto muito. Por mais que você aceite isso, eu não posso permitir isso, porque eu sei da consequência, porque inclusive é contra a lei, né? Pelo amor de Deus. Não tem nem como você se defender dizendo que isso é aceitável, mas eu não vou aceitar. E se isso acontecer na minha frente, eu vou tirar a criança de cena, eu vou proteger a criança. E aí, às vezes, vale até... Ah, desculpa, que eu acabou a pergunta aí. Boa pergunta, responde por nós. Que acho que é do... Ixi, não sei o que é. Eu não tô conseguindo ler tudo. Entendi porque eu tive a sensação de gostar mais do meu pai, do menos da minha mãe. Mas acho que não era essa... Não, agora eu não sei se foi essa a pergunta. Se alguém puder repetir a pergunta... A Geise acho que é uma que tá sempre comentando. Porque tá com muita coisa e de fato não tô conseguindo acompanhar, gente. Tô indo aqui no flow, preocupada que já passou da hora. Mas assim, se a gente vai... Se a gente faz um acordo, muitas vezes a gente pode, inclusive, combinar uma palavra de código. Por quê? Eu acho muito mais honesto, olha só o que eu vou falar, quando a gente assume, tanto eu, né, vamos supor que eu tô tendo a conversa com o pai da criança, tanto eu quanto você temos uma criança ferida dentro, tá? Isso é fato.
talvez o meu gatilho, os meus gatilhos, as coisas que me incomodam no meu filho, que acionam meus gatilhos, sejam coisas que pra você não faz sentido ficar tão nervosa. E vice-versa. Eu não consigo entender por que você perde a cabeça com tal e tal situação. Pra mim, eu tiro de letra tal coisa e você passa mal com tal coisa. Como assim? Como a gente muitas vezes, mesmo estando consciente, trabalhando, às vezes a gente não consegue não surtar, né, evitar o surto. Pode acontecer, por mais que a gente se trabalhe, né, os surtos eles vão às vezes acontecer. Se estamos os dois presentes, se de repente tá um lá, tem no estado de consciência aí azucrinando a criança, e o outro tá lá num estado mais tranquilo, porque aquilo não é um gatilho pra mim, né? Tipo, poxa, eu não fico engatilhada com essa situação, eu tô vendo que você tá passando mal e descontando na criança, falando uma coisa muito horrível, ou se comportando de um jeito inadequado. Sei lá, elefante rosa, chapéu amarelo, inventa uma frase, entendeu? Pra poder, tipo, alertar o outro. Opa, criança interior, ó, tá aí, né, falando por si, entrou em cena, tá comandando a situação, vou arrancar a criança daqui. Tipo, o papai precisa de uma pausa consciente, entendeu? E ele não tá conseguindo se colocar essa pausa, ele se deixou levar pela criança, podia ter acontecido comigo, né, vamos assumir, gente. Sai desse lugar, dessa arrogância de achar que, tipo, é só o outro que faz isso, né? Tipo, a gente também faz, tá? Talvez num grau menor e talvez em outros momentos e talvez escondida. Não na frente dele. Na frente dele a gente se comporta melhor, entendeu? Então vamos assumir que a gente também passa por isso? Mas, tipo, eu vou lá, solto o código pra falar, ó, eu vou pegar a criança, ou se você não conseguir se conter a partir desse código, eu vou pegar a criança e vou levar ela pro outro canto. Por quê? Porque eu preciso preservar a criança. Tá? E aí, não, vou tirar a autoridade. Não vai tirar a autoridade. Tipo, pelo amor de Deus, a autoridade foi perdida a partir do momento que ele avançou na criança, entendeu? Mas é legal ter esse tipo de conversa, muito num lugar, tipo, vamos entender que tanto eu quanto você vamos precisar desse código muitas vezes, vamos se apoiar, porque o principal é preservar a criança. Tá? O principal sempre vai ser preservar os filhos. Faz sentido? Deixa eu ver aqui se alguém repetiu a pergunta dela. A pergunta era: o que foi feito até hoje é reversível? Foi essa a pergunta? Sim, Flor, olha, se a criança ficou traumatizada, tem muitas terapias hoje que trabalham com trauma e que são maravilhosas, tá? Óbvio que eu não posso dizer aqui 100% se é reversível ou se não é reversível, entendeu? Mas assim, a gente tem experiência somática, tem o Tapping, EFT, Emotion Freedom Technique, o próprio Peter Levine aqui criou a experiência somática, né, que é esse cara que eu falei que trabalha com trauma. Tem muitas terapias que a gente pode fazer pra reverter, tá? E tem muita reparação que a gente pode fazer, às vezes só da conversa, de você assumir. Isso eu também falo muito dentro da mentoria, né? De como trabalhar essa culpa materna, né? E como reparar os erros que já foram provocados. Muita gente vai falar, nossa, eu cheguei agora, meu filho já tá grandinho, meu filho já é adolescente, até pra adulto, tem até mãe de adulto, tem até avó que já participou da mentoria, né? E às vezes assim, você não vai poder, de repente, interferir no trauma que seu filho já sofreu, de repente se passou muito mal, né? Ontem também uma mãe me escreveu falando, eu já sou avó, não, inclusive, ela já era avó, na apresentação ela não falava isso, mas ela falava, eu já tenho acho que 55 anos, 60 anos, agora eu não me lembro de cabeça. É que eu recebo muita mensagem, mas eu tô com mais de 50 anos, e eu tenho 2 filhas, e eu bati muito nelas, e elas vivem jogando na minha cara que eu bati muito nelas, que elas sofreram muito por isso, eu não te conhecia na época, eu nem tinha nascido, olha só. Ou sei lá, eu era criança, não tinha nem como ter me conhecido. Eu não tinha como... Enfim, se eu soubesse de tudo isso que eu tô sabendo hoje, eu teria feito diferente. Mas eu não fiz, né? Tipo, eu tava lá e eu não sei como reparar isso. Você pode me dizer alguma coisa? Né? Você pode falar sobre isso? E aí eu falei, puxa, eu não vou conseguir, acho que, produzir algum conteúdo pra agora sobre isso. Mas eu comecei a mandar áudio pra ela, né? Aí eu falei, vou te mandar uns áudios aqui só porque eu senti sua dor, né, digamos assim. E eu falei pra ela, de fato, é muito difícil, né, porque elas já são adultas, não tem muito como reverter aquilo, né, tipo, a não ser através de uma conversa, onde você assume que você tem participação nisso, que você sente muito, que você gostaria de ter feito diferente, que se você tivesse descoberto o que você tá aprendendo hoje, você teria feito diferente, né, mas você não tem como... Peraí, deixa eu aproveitar e fixar aqui. Fixar o comentário. Você não tem como mudar aquilo que já aconteceu, né? Você tem como, a partir de agora, ter uma conversa diferente com elas, trabalhar a sua culpa, com certeza, né? Mas
ter também essa percepção de que você fez o que você podia de acordo com o seu estado de consciência, com o conhecimento que você tinha, que você fez o melhor que você podia, entendeu? E que você é resultado da tua história, eu falei pra ela. Você não tinha como ter feito diferente, porque você provavelmente foi tratada assim, você naturalizou isso, a violência ficou dentro de você como se fosse uma forma de educar. E naquela época, não tem como você chegar nos anos 80, 70, que foi a época que você deve ter parido, e falado, nossa, por que eu não li Canto Maternar naquela época? Entendeu? Tipo, não existia. O que a gente está tendo hoje, essa oportunidade da nossa geração de ter acesso a essas informações, é um privilégio. Então a gente tem que usufruir disso, porque a gente vai sim salvar muitas crianças, preservar muitos traumas, quando a gente começar a se trabalhar sem jogar pro outro essa responsabilidade, entendeu? Tipo, não é ele que tem que mudar. Tipo, ele tá falando a partir da dor dele, ele tá com dificuldade por conta da história dele, do repertório dele. Eu não tenho como cuidar do assunto dele, mas o meu eu posso. Tá? E, óbvio, para alguns vai chegar agora, mas não importa a idade da criança. Não importa a idade do filho, se é adulto, se é criança, se é adolescente, se é bebê. Entendeu? O quanto antes você começar, maravilhoso. Mas existe uma forma de você reparar na coisa da conversa e explicar, ó, aconteceu, inclusive reconhecer esse erro é maravilhoso, já é um passo para a criação consciente. Eu aceito que eu sou humana, né? Eu aceito que eu tenho o direito de errar. Eu entendo que é pelo erro que eu vou ter o aprendizado. Muitos de vocês chegam aqui naquele momento em que, tipo, foi tão horrível aquela experiência que eu tive com a minha criança, quando eu me vi naquele lugar de estar sendo completamente violenta com ela, me gerou uma culpa tão grande que eu vim atrás de um jeito diferente de fazer. Então o erro, ele traz esse aprendizado, ele traz esse tapa na cara muitas vezes, tá? Então assim, gente, não acreditem nunca que não tem motivos para você começar agora se já passou muito tempo. Olha só, não. Olhem sempre assim, se chegou agora a informação, maravilha. A partir de agora, o que eu posso fazer, tá? Certo? Faz sentido? E aí, que mais? Então tá, acho que eu respondi aquela pergunta, gente. Desculpa que eu não consegui responder. Olha, aqui é um trabalho de formiguinha, a Diana tá falando. Totalmente, eu super acredito nisso, né? E aí, olha que maravilha aqui. Só passei a estudar sobre educação respeitosa quando minha filha tinha mais de 7 anos. E hoje com 9 o comportamento dela já mudou muito a partir dos meus comportamentos que mudaram. Exatamente, Diana. É por aí. Primeiro que você percebe que a partir do momento que eu mudo, o comportamento da criança muda. E eu acredito que assim, você tá vendo hoje com 2 anos a diferença, mas é instantâneo. Quem entra na mentoria sabe disso, né, gente? Quem tá aqui, que já participou, a Mari, por exemplo, que tava aqui, que deve estar aqui ainda, não sei. Quem entra na mentoria já começa a ver diferença nessas a Mari falando, a mentoria da Maíra é um divisor de águas. Já vê digamos, o efeito, digamos assim, de você, por exemplo, abrir um espaço para o diálogo, abrir uma escuta, permitir que a criança se expresse. Nossa, assim, é outro mundo, tá? Isso, Flor. Te alivia muito como a Geise está falando. Obrigada pelos esclarecimentos. Me alivia muito como mãe. Ao mesmo tempo foi aberta muitas visões acerca da educação do meu filho. Que maravilha. A educação respeitosa é um caminho do autoconhecimento. Fazer a mentoria é contribuir para um mundo melhor. Exatamente. Mari, que linda. Eu mudei a minha visão em relação à educação respeitosa quando adulta e uso isso na minha prática clínica. Faz muita diferença. Tem muitos profissionais, né, Flor, que acabam entrando em contato com a educação respeitosa e percebem que a formação que tiveram, nossa, não abraça isso. É impressionante como isso ainda tá fora, né, das formações, e é uma perda gigante. Aliás, é um risco gigante, né, porque a gente acaba tendo muitos profissionais que reproduzem essas violências. Tenho dicas de livros no Insta, tem uma pastinha lá que fala de dicas, tá? Nos destaques. E alguém perguntou aqui dos horários da... Ui, medo. Dos horários da Europa, peraí. As lives, se você tá no fuso da Espanha, não sei onde você tá, eu tô na Espanha, as lives vão ser a 1h do Brasil, tá? 9 da manhã, 1h, tirando a da Tariana Rocha, que vai ser a 1h30, porque é 9h30, porque ela tem o autocuidado dela antes. Então, ó, gente, só pra retomar aqui, tá? O que você pode fazer pra não gritar com seu filho de 12 anos? Como eu não vou conseguir responder essa pergunta, que ela é muito gigante... Vem pra série dos surtos maternos, digita surtos aqui nos comentários para que você possa receber o link da série
E aí você participa da série e você já vai ter um monte de ideias de como você faz. Porque é justamente isso. É a sua criança interior que grita com ele. Tá? Você vai descobrir isso e o que você pode fazer para poder diminuir isso. Então, gente, qual que é o recadinho que eu tenho para vocês para finalizar essa live que já tá gigante? Depois as pessoas não querem ver reprise. Mesmo porque não tem como acelerar. A Maíra fala muito rápido. Então, tipo... Ó... Quero que vocês estejam convidadíssimas pra série dos Surdos Maternos, que assim, é super maravilhosa. Mais de 20 mil pessoas já participaram delas, das 3 primeiras edições, e eu decidi retomar. Só que eu tô retomando ela repaginada. Por quê? A última foi, acho que em maio do ano passado. Eu tô sempre estudando, eu tô sempre me formando, tô sempre lendo livros novos, então assim, sempre vai ter coisa nova, nunca vai ser igual, tá? Tem algumas lives que tem nome diferente. Venham pra série dos Surdos Maternos, que vai começar dia 30, vai durar uma semana. Entre nos grupos a partir desse link aí que vai aparecer pra vocês no direct de vocês, para que vocês possam entrar nos grupos. E quando vocês, antes disso, aproveitem as lives de esquenta. Hoje eu falei sobre esse tema, né? Vai ficar gravada essa live, vai ficar lá no meu feed, depois vai ficar também no meu YouTube. Tá? E depois de amanhã eu vou falar com a Indy Castanho, que também já participou da minha mentoria várias vezes, é educadora parental também, é pedagoga, é mãe de gêmeos, que inclusive fizeram 6 aninhos ontem. E a gente vai falar sobre relação entre irmãos. Tá? Então, se você teve dificuldade com a chegada do bebê, tá grávida do segundo, tá desesperada porque não sabe como vai ser essa chegada, se você tem conflitos constantes, se tem ciúmes entre os filhos e tal, vem pra essa live pra gente poder falar, que a gente vai falar sobre esse tema. Na semana que vem, eu vou falar com a Tariana Rocha, que trabalha com filhos de mães narcisistas, ou pais narcisistas, né? Ela tem um trabalho focado nisso, eu sempre faço live com ela sobre esse tema, só que a gente decidiu dessa vez falar sobre um livro que saiu recentemente, que é Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos. Ou seja, a gente vai trazer alguns perfis de pais que são imaturos emocionalmente, para vocês reconhecerem se isso aconteceu na infância de vocês, se vocês tiveram esses pais e se vocês estão se comportando como esses pais. Quais são as consequências para uma criança que cresce nesse ambiente, né? E se a gente tá... O que eu tenho que fazer hoje para poder me blindar e, né, e entender os meus padrões e tal, e até saber como me relacionar com esses pais que continuam imaturos, obviamente, se estavam lá, dificilmente vão ter mudado, né? E o que eu posso fazer pra não ser essa pessoa, esse pai imaturo com os meus filhos, né? Tipo, eu tenho que me trabalhar. Então é muito legal porque a gente vai poder, refletir sobre isso, tá? E na sexta-feira que vem, super especial também, eu vou falar com o Hugo Monteiro Ferreira, que é autor do livro A Geração do Quarto, que está falando, que é um pesquisador super, assim, preocupado com a adolescência, maravilhoso, tem um trabalho lindo, uma pesquisa linda que ele fez, e triste demais, porque está falando sobre o movimento desses jovens que estão se fechando nos quartos, porque não conseguem mais dialogar com o mundo lá fora, com as pessoas do convívio, com a família, porque se sentem muito desamparados emocionalmente, cresceram com uma desconexão muito grande com os pais, tá? E estão adoecidos emocionalmente. E com comportamentos muito preocupantes. Vício na internet, às vezes automutilação, às vezes tentativa de suicídio. Enfim, é uma realidade que está cada vez mais comum e a gente precisa entender o que está por trás desse comportamento. Qual é a mensagem que eles estão passando, qual é o grito que eles estão dando e a lição que eles estão oferecendo pra gente, tá? Essa vai ser a Ana, vai ser na sexta-feira que vem, dia 27, às 9 da manhã. A da Tariana vai ser dia 25, tá? Mas você clicando em surtos e entrando nos grupos, você garante que você recebe o link da inscrição, aí você entra lá nos grupos, que ali a gente vai ficar dando informação. Lendo a descrição do grupo, você já tem lá as datas dos encontros e tudo mais, mas lá vocês recebem qual é o nome desse livro que você falou agora. A Geração do Quarto, do Hugo Monteiro Ferreira, tá? Ele vai estar lá na sexta-feira que vem. Inclusive, essa sexta-feira a gente vai gravar um episódio da Tenda Materna. Esqueci de falar, gente. Quem me conheceu recentemente, eu também tenho um podcast com a Clarissa de Chiara, que é o Tenda Materna, que já tem 5 anos, mais de 50 episódios, e a gente vai gravar o 55º episódio com o Hugo Monteiro, o quarto. Ai, gente, acho que é o 5º. Com o Hugo Monteiro sexta-feira, mas vai demorar um pouquinho mais pra sair. E na sexta-feira que vem tem a live com ele, tá? Então, aproveitem, porque as lives de esquenta vão te preparar,
né? Pra entender qual que é o babado aí, qual que é dos surtos maternos. E aí a gente se vê. O podcast se chama Tenda Materna e ele tá no Spotify, tá? É só... A gente também tem um perfil aqui, Tenda Materna, ó, que é esse daqui, tendamaterna.podcast, tá? Lá você entrando, você consegue achar os links lá. Tem Spotify, tem Apple TV, não, iTunes, louca. Apple TV não. iTunes, Deezer, essas coisas todas. Acho que qualquer plataforma acaba pescando, né? Spotify e SoundCloud também. Esses daí todas, tá? E é isso, gente. Acho que eu não deixei nenhum recado de fora. Morro de medo de esquecer as coisas. Mas é isso. Escrevendo surtos, vocês recebem o negócio. E... que mais? E a gente se vê então na quinta, combinado? Sou muito necessária. Muito obrigada, Carolzinha. Tem umas daí que sempre escrevem pra mim e sempre comentam e eu fico já reconhecendo. Tá? E o Hugo é maravilhoso, o livro dele é necessário, exatamente. Quando? Acho que eu não deixei nenhuma pergunta aqui. Eu amo a Tariano também. tem um episódio da Tenda com a Tariana, inclusive, tá? Acho que é o 18, se não me engano. Tem que ir lá pra baixo. Tá? Minha filha tá na pré-adolescência, tá tudo muito diferente. Então eu poderia falar sobre essas mudanças, como podemos vivenciar com a criança essas mudanças da fase. Então, ó, a gente vai falar sobre isso, só que talvez não com esse foco, né? Na live a Lorena tá perguntando, né? Tipo, sobre as mudanças na adolescência. Talvez não seja o foco principal. A gente vai falar, obviamente, desse momento da adolescência, né? Tentar entender melhor a perspectiva do adolescente na live com o Hugo na sexta-feira que vem. Só que tem alguns episódios da Tenda Materna que vale a pena você ver. Tem com a doutora Juliana Franco, tem com a Mel Araújo falando sobre esse tema, tem sobre o Rubicão também, que é a fase anterior da puberdade, né? Tipo, dos 8, 9 anos também. Que também tá lá, com a Carol Dantas. Então, assim, se você for lá, você já vai encontrar bastante tema relacionado à adolescência, tá? É isso, gente. Muito obrigada pela presença. A gente se vê logo mais na quinta-feira. Espero vocês. O podcast, alguém perguntou aqui onde está o podcast? No Spotify, tá? E qual é o nome do livro da autora americana? Olha, ela se chama Lindsay alguma coisa, que agora de cabeça não lembro, mas o livro é Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos, tá? É isso. E aí, mas aí, quarta-feira que vem... quarta-feira que vem a gente fala disso. Beijos. Tchau.